Oi, oi para você, sincericida, o ouvinte do podcast Sincericídio Literário. Você chegou no lugar certo, na hora certa. Aqui nós trocamos ideias, eu, Vânia Nunes, copydesk, revisora e tradutora de livros, e a Moira Bianchi, escritora de romances contemporâneo e de época. Nós trocamos ideias sobre livros, tudo que gira em torno desse universo maravilhoso das letras, e a gente também acaba entrando e dando nosso pitaco nos filmes e principalmente nas famílias reais pelo mundo. Seja muito bem-vindo, prepara a pipoca ou o vinhozinho, porque às vezes o assunto é mais pesado, e vamos conversar durante algum tempo. Muito obrigada pela sua presença. Oi, dona Moira. Oi, Vânia. Como é que estamos? Conseguimos! Conseguimos! Menina, parecia assim que alguém estava fazendo uma trama contra a gente para a gente Não se era. encontrar, não é possível. Ó, tá um frio danado aqui. De novo. Cara, esse tempo é pra matar a gente, né? Muita coisa. Quem tem Ontem tava problema de calor alergia. infernal, Uhum, hoje tá vento. exatamente. Tá uma coisa assim, 8 e 80 em questão de 24 horas, gente. Tá uma loucura. Onde vocês moram, não sei como tá a temperatura. Mas ontem eu estava durante o dia assando, literalmente. Aquela coisa de a pessoa Ontem foi encharcada de infernal. suor. Ontem foi, eu acabei passando muito mal. Aí, quando o tempo foi melhorando e eu também fui melhorando, aí veio a chuva, né, Moira? Não deixou a gente se falar. E não foi Não uma dá, chuva gente. qualquer, não. Não, não. Foi uma Foi um chuvinha boa. temporal. É, exatamente. Mas vamos lá, né? Vamos começar. Muito bom dia, boa tarde ou boa Hum. noite para você que está aí do outro lado nos escutando, que pacientemente esperou o podcast da semana, porque a gente está atrasada. É, tá com roupa atrasada pra passar porque a gente não Oh, chegava, né? exatamente. Mas assim, Eu hum, Ah, tá. É porque eu fiz uma engenharia aqui no Tuitex. ah, Eu salvei todos os posts dos assuntos que eu queria comentar e não estava achando como é que abria os salvos no computador, mas achei. Então, olha aham, só, a gente sempre esquece, né? Então, você curte, uhum. comenta, nem que seja um oi. Segue o canal se você ainda não segue a gente, porque a gente continua, né, Vânia, na nossa é, Uhum. de grão em grão, as galinhas vão encher o papo de chegar a 1.000 seguidores. É, nossa peregrinação, essa é a nossa particular, gente, que a gente quer muito fazer live para vocês, porque a gente, esse bate-papo nosso é mais legal quando tem vídeo, que aí vocês podem ver nossas caras e bocas. A gente pode fazer react, né? Uhum, Deixa eu te falar, Vânia. Assim, a gente tem um assunto que tá estourando no mundo literário, uhum, que é a invasão de livros fake na Amazon, especialmente no Kindle Unlimited. uhum. É, livros de inteligência artificial. Eu desconfio, mas a gente vai explicar muito bem essa treta, que é um negócio que a gente já fala há muito tempo, acho que a gente já falou aqui, eu tenho certeza que a gente já Uhum, falou pessoalmente, que são os bots de leitura. Mas enfim, a gente vai chegar lá. uhum. E Mas eu antes, gostaria muito de fala, fala, fala. eu gostaria muito de comentar contigo esse assunto desses atores do 70 Show. Eu sei Hum, que é um negócio muito distante da gente, mas é um negócio tão impressionante que parece enredo de livro. E aham, antes ainda disso, tem a nossa amiga, uhum, que é a nossa patrona, né, do uhum, nosso, das nossas conversas, que é a rainha da treta, que está reinando nos Invictus Games. hum. Está mesmo.
interessa o quão histéricos estejam todos os YouTubers e tuiteiros, não adianta, Hum, ela está reinando. E aí, exatamente. Vânia, tem várias coisas engraçadas nisso. Hum, Primeiro que eu debocho das roupas, porque ô pessoa para ter mau gosto para roupa. uhum, Caramba, é incrível, incrível como ela consegue errar no preto. Ela se veste de preto, uhum. mas então, tem várias coisas nisso, mas eu fico caçando aquelas pistas que eu gosto. Eu acho que eu achei algumas. Hum. Mas primeiro vamos Caramba, Vânia, agora que eu me lembrei, a gente tem um anúncio muito bacana para fazer. A gente vai fazer no Ou, meio, né? Vamos fazer mais pro quando a gente finalzinho, entrar. né? Vamos fazer mais pro Então, finalzinho, tá, então assim, fica até o tipo, final, porque a gente tem. que rufem os Agora que eu me lembrei, cinco tambores. minutos, agora que eu me lembrei. Aham. Menina, tanta coisa, né, Vânia? É É muita assim. coisa. Acumulou, acumulou. Então, para você que passou a semana envolvido com coisas interessantes da sua vida, coisas que têm importância, eu vou te falar aqui, nesse nosso momento aqui, boleto free, você não precisa Uhum, pensar só, né? uhum, Não precisa se envolver, pensa em se envolver. É que tá rolando o tal dos jogos para veteranos de guerra, eu confesso também que eu não tive muito interesse de pesquisar, mas eu não sei o que que isso difere das Paralimpíadas. uhum. Eu acho que a única coisa é que só pode se for veterano. E Acredito eu talvez também. não seja só, e talvez não seja só gente com deficiência física, porque falam muito de problemas mentais também. Hum. Mas enfim, é como se fosse. Como se fosse uma Paralimpíada. Por quê? Entendi. As únicas coisas que eles divulgam é cadeirante ou, Uhum, né? Então, só o que faz você chorar, né? uhum, Que eram pessoas inteiras e ficaram amputados. Então, né? E aí são várias as tretas. Primeiro, o homem foi sozinho. E aí o homem criou os jogos, o homem não criou os jogos, o homem não sei o quê. E quem criou foi o Palácio, quem criou foi Kate, quem criou uhum, foi William, quem criou foi não sei quem. Eu tenho percebido isso, que é muito necessário hum, haver um pai para esses jogos. Você hum. percebeu isso? É verdade. Isso aí tá. Ontem mesmo eu vi acho que uns 3 vídeos diferentes de blogueiras diferentes lá de fora. Cada uma conta, não Uhum, vou dizer uma versão diferente, mas conta um pedaço diferente da história, né? uhum, E uhum, essa nova versão, vamos dizer assim, de que realmente não foi ideia dele, foi ideia de alguém do palácio, né? E que foi passada para a Fundação Cambridge, que no caso na época ainda era Kate e William, e eles meio uhum. que bancaram, né? Que no fundo, a gente sabe que o bancar vem do bolso do papai, porque o William e Harry Sim, eram bancados pelo papai lá em cima da Cornualha, né? Que é o condado isso, de isso, maior renda lá no Reino Unido. isso. Então, assim, Que então agora é do veio. William, né? Exato, agora passou para o William. Então veio meio que efeito cascata, vindo lá de cima e veio descendo. E aí o filho, Uhum, vamos botar assim, vamos tentar explicar de uma maneira mais coloquial, né? Em cima do que a gente já sabe dele. uhum, Aquele filho uhum, que não servia para estudar, só passava colando, que tinha ido para Forças uhum, Armadas, mas na verdade não podia ser um soldado 100% por ser quem era. E que uhum. teria que deixar as Forças Armadas, exatamente por ser herdeiro do trono, ele tinha que ter algum objetivo na vida. Então, vamos dar um trabalho para ele fazer? Então, deram para ele o Invictus. Foi basicamente isso. Uhum. Foi isso que eu vi também. Pois é. Mas não vamos tirar o mérito dele, porque aquele Harry antigo, que agora a gente sabe que vivia na farinha, mas era um Harry mais Uhum, alegre, mais alto astral, ele
tinha o perfil do padrinho do Invictus. Porque, mal ou bem, ele era uma Concordo. pessoa, né? Ele era uma pessoa que tinha passado lá junto com os companheiros de farda, mesmo que não fosse na linha de frente. E ele tinha aquele alto astral, assim, caras, eu conheço, eu sei o que vocês passaram, eu estava lá junto de vocês, eu também perdi companheiros, mas vamos tentar ser resiliente, certo? Ele tinha um pouco esse perfil. Certo. É. Então, combinou, eu acho que combinou. Não vamos tirar o mérito do garoto, né? Nesse sentido. Não, é. Então, o que. Eu não sei, Vânia, eu tenho achado essas pessoas que eu sigo, assim, histéricas. Histéricas. Uhum, Porque a Meghan tá ganhando holofote. uhum, E é um negócio que de vez em quando perguntam pra gente aqui, mas por que que você continua falando neles? Ninguém se interessa neles. Olha só, a gente fala porque alguém se interessa. sim. Eu, por exemplo, eu continuo me agarrando neles porque se você se ligar no que está acontecendo na realidade, é completamente pirante. Então, eu prefiro me preocupar com a Meghan agora só se veste em color block, igual a rainha, né? Hum, Ela só se veste numa cor só, você reparou isso? Se é. é preto inteiro. Se é branco inteiro. Se é bege com dourado. Mas, Cara, aquela roupa bege. por outro Puta merda. lado, tem um vídeo até também agora eu não vou saber se é da Royal Housewives ou se é da Gift, eu não lembro, Grift, eu não sei. Porque eu estava vendo uma Uhum. atrás da outra ontem e não sei. É, Acaba ficando parecida. exato. Então, assim, uma delas estava, eu acho que é da Grift. Uma delas estava falando exatamente sobre a escolha de roupas de Meghan, novamente, e a Uhum. fixação Uhum. dela em vestir roupas muito parecidas com a da Diana. Inclusive, aquele conjuntinho É, dela, mais uma vez, de short de alfaiataria com boca larga, né? gente, E gente. camiseta preta era uma das roupas usadas por Diana quando ela estava passeando com o Dodge de iate. Uhum. A única coisa Os que ela últimos botou dias, né? a única coisa que ela botou um casaquinho por cima. Então, assim, é uma paranoia, uma das nossas ouvintes, muito fofas, que de vez em quando me mandam uns Uhum. links também, fala comigo, Uhum. ela falou assim, Vânia, isso é São doentio. produtoras E do podcast. ou elas nos ajudam muito. Ela falou, É. Vânia, isso é doentio. E é verdade, é doentio. Aquela coisa toda do tenho que usar joias, tenho que usar o perfume, tenho que usar a roupa mais parecida possível. É, É. sabe, assim, eu fico Você tentando acha que é entender. uma coisa assim? Hum, Você acha que é uma coisa assim? Tá querendo emular a Diana? com certeza, Assim, porque, quer inclusive, repetir? exato, porque uma das notícias também que estão sendo veiculadas, mais por baixo do radar, mas é que as pessoas estão reparando na magreza dela. Ela está Não, muito ia te magra. falar que essa coisa que ela tem com Diana, pra mim, é uma coisa assim que ela, ai, quero ser Diana. Eu acho que assim, eu quero ser famosa. E Diana é a Royal mais famosa de todos os séculos dos séculos. Uhum. Eu acho que é mais por isso, entendeu? Mais pela fama do que pelo culto pessoal. Mas sim, eu até salvei aqui Eu um acredito que post que. sim. Hum, qual post? Não, já ia falar da magreza, pode. Não, não, é que De Diana. essa coisa assim, eu acho que é seguir os passos. É meio que um manual de instrução, né? Inclusive, assim, por Uhum. você ler, e a gente sabia, né, por notícias mesmo, que ela tinha o livro da biografia de Diana na mesa de cabeceira.
E a gente já fez todo o processo de como eles se conheceram. Se você não escutou, volta lá dos nossos podcasts sobre a verdade, Volta. São né? 2 episódios de teoria, chama Ex- Teorias. Não, exatamente. na verdade, tem mais um. Tem Como mais um. H. Como eles se conheceram? Uhum, Como eles se conheceram, né? uhum. E teoria um e teoria 2. Te aconselho. Volta, É bem volta lá que bom, tá né? bem interessante, tá bem didático, assim, a gente foi por datas, né? Linear, um negócio legal. Uhum, Então, assim, então a gente já sabe que esse vucu-vucu deles começou lá em 2015, né? uhum, 2014, uhum, 2015, que foi quando aí teve toda a introdução da coisa. Então, ela tinha o livro da mãe dele na mesa de cabeceira. Eu acredito até que ela deva ter esse livro, cara, decorado, by heart, como a gente fala no inglês, né? Porque ela deve ter usado canetinha colorida, do tipo, opa, isso aqui é legal, opa, isso aqui é interessante, opa, certeza. entendeu? Então, assim, Certeza. ela tá tentando seguir. E saber das roupas de Diana não é difícil. Tu joga no Google imagem, tu tem Não, assim mega fácil. uma cascata de roupas para todo tipo de evento. Então, eu acho É assim que mega é uma fácil coisa porque consciente. Isso eu sei que é consciente que ela faz. Agora, também acho. Eu também acho. Eu acho que é hum, puramente monetário, sabe? De fundo monetário. Eu acho que ela hum. não tem esse amor todo por Diana. Eu quero ser Diana, não sei o que, não. Eu acho que eu quero ser famosa, eu quero ganhar dinheiro. Até porque se ela quisesse Eu realmente acho. ser igual a Diana, ainda fazendo parte da família real, no pleno sentido, porque Diana, de certa forma, saiu, apesar de ainda fazer trabalho comunitário, ela continuaria Uhum, na família real e faria os mesmos trabalhos de Diana, porque basicamente o Harry herdou muito dos trabalhos da mãe, principalmente aquele negócio das minas, aquela coisa lá dos uhum, países africanos. Ele abraçou isso. uhum. Então, se ela quisesse ser Diana, ela teria continuado na família real fazendo esse trabalho. Ela meio que ia dar uma bundada ali no Harry. Não, deixa que eu faço, porque eu sou mulher, vai ficar legal, né? Então, ela que ia É. ser vista abraçando pessoas doentes e usando o manto e não sei o quê, entendeu? Ela faria isso. Mas ela não estava disposta a fazer esse É. lado. Bom, ontem a gente ficou sabendo, né, pelo primo da vizinha, do tio do porteiro, Ah, que ah. ela foi expulsa de verdade, né? Que Menina, que aquela, treta. aquele negócio que a gente falou na teoria 2 Uhum, parece que é verdade, que ela tomou um pé na bunda mesmo, some. Não tem essa, exatamente. ai, porque eu quero metade, metade, metade. Isso aí eu trabalho para mim. Não, não teve nada disso, não. Teve te manda. Pega seus panos de bunda e parte. Não volta, não olha para trás, não leva poeira no sapato. Isso, Olha, apesar, Vânia, se isso se confirmar, meu Deus, que escândalo, Vânia. isso fez a Betinha subir uns pontos na minha escala Richter, sabe? Porque, porque assim, eu Eu achei estava. um negócio tão interessante, Vânia, aqui para a gente Ah, comentar. opa, porque assim, Não, termina, termina seu. eu eu entendi que a rainha estava muito doente, né? A gente ainda não sabia da doença dela, mas depois a gente foi vendo. Então eu entendi que muita coisa ela foi meio que empurrando e deixando para o filho resolver depois, né? Uhum, Mas uhum. saber que pelo menos esse ato ela fez antes de morrer, bem antes de parecer bem doente, Bem é, antes. de uma forma muito discreta, novamente, never explain, never complain, né? É, Uhum, e ela uhum. fez isso, do tipo, olha, porque Harry sempre foi o neto favorito, tá? Você foi o neto favorito, mas você cagou, meu amor, você cagou. Porque você teve todas É, as é. chances, você foi super protegido a vida inteira,
E na hora de escolher uma pessoa para botar no seio da nossa família, porque nossa família tem treta para esconder, você me traz uma Uhum, picareta. uhum, Aí fica difícil a gente passar a mão exato. na tua cabecinha, né? Então, assim, se for mais ou menos Então, esse, isso, é, parabéns. tá, e Mas sim, se é, se, a história lá da ilha é verdade, hum, aí, bicho, tá tudo explicado. Eu acho que a explicação mais lógica, porque vai assim entrar nessa família, não, sei não lá, eu acredito ainda que continuo seja. achando muito doido isso. Mas Muito. olha só o que eu achei. Hum, Olha só que interessante. Sabe que eu vivo, né, de migalhas. hum, hum, Ontem, o Bark Jack, eu adoro seguir o Bark Jack ali. Tem hum, umas coisas, né, enfim, nem todo mundo. Eu acho que às vezes também esses caras devem errar, que é para não dar a fonte, né? uhum, O Bark Jack postou uma notinha dizendo assim: Príncipe Harry está pé da vida porque está tentando muito falar com o rei, tentou muitas vezes falar com o rei antes de viajar para o Invictus. uhum, Só que ele não consegue mais, só fala com os secretários. certo. E, e aí diz assim, com toda a honestidade, o rei não está esnobando o filho, ele só está dedicado à sua função. O rei, né? Uhum, O rei está comprometido em ser rei. Na hora que eu li isso, eu falei, caralho, mas é filho do cara. O cara hum, nem pega o telefone e diz, oi, tá vivo? Tá vivo, mas pai, peraí. E aí passa para outra pessoa, nada. Ele não fala nada com o filho, né? E aí vi isso, curti, deixei seguir. Aí, cara, tem vários desdobramentos. Isso, quer ver? Eu fui salvando todos, que era para não perder o raciocínio. E agora eu perdi porque sumiu. Peraí. Aí diz assim, é porque ela foi, todo mundo vai comentando e o Bark Jack vai respondendo, né? hum, Diz assim, aí tem uma pessoa que é assim, que nem a gente. Eu adoraria que Charles tivesse tirado eles da família real há mais tempo, principalmente do site. Desde que uhum, eles vivam a vida deles como celebridades, subcelebridades que vão pra Fazenda. Ah, a hum, Fazenda começa semana que vem. é, É, não, desde que eles vivam a vida deles como subcelebridades do porte da Fazenda, hum, sem nenhuma conexão com a realeza. Esse mimimi entre os Harkles e William e Catherine é muito chato. Aí uhum, a Barkjack respondeu assim: é um processo longo, demorado, formal e pensa bem, hum, é um processo longo, demorado, formal e em andamento. Às vezes, as melhores reações levam anos. uhum, Baseado no que nós sabemos, não é uma questão de ser, mas de quando. É o que entendi. Lady Si fala também, né? Uhum, E aí a Lady Si sempre falava, mas no ano que vem, nessa época, no ano que vem, a hum, gente, né, não sei o que, não sei o quê. E aí tiveram milhões de respostas, mas teve uma resposta. Eu vou botar esse link dessa thread nos comentários aqui, se você tiver curiosidade de ir lá ler tudo, né? uhum. Você, sincericida, que gosta também das tretas como a gente, né? Tô. É uma a resposta de Mog 1717. Eu vou ler, tá? Hum, A minha teoria é que Charles não queria fazer grandes movimentos desnecessários até o final do primeiro ano de luto. uhum, Acho que ele sentiu que pareceria que estava muito ansioso para esquecer da rainha, porque traduzido pelo Google, foi, né?
para esquecer da rainha, não seria respeitoso. Então, ele preferiu focar na continuidade. Mas acho que as pessoas deviam olhar para três coisas que ele fez como uma dica de como ele opera. Vamos lá. Um, ele fez o William Príncipe de Gales logo de cara e afirmou que o futuro de Harry era no exterior. Uhum. Imediatamente fez questão de reforçar que seus filhos não são iguais em status e que Harry não tem lugar no governo de Charles. Foi Ok. imediato, decisivo e firme. Isso foi no primeiro No- pronunciamento. Sim, sim, verdade. Foi? Foi, Dois. sim. É. Então, a segunda pista. Ele adicionou Anne e Edward no Conselho de Estado. Conselheiros de Estado, né? Uhum, sim. Não havia nenhum indício que isso aconteceria. Ele anunciou quando todos os is estavam pontilhados e os t's cruzados, ou seja, depois que ele virou rei de verdade, né? Certo. Uhum. Ele precisava de uma solução rápida para um problema que existia durante os últimos 18 meses da vida da rainha, que era esse casal enxaqueca. Ok. Porque o Harry ainda no Conselho de Estado, só que agora são muitos outras Uhum, pessoas. uhum, E que piorou no momento que ele se tornou rei. Então, o problema vinha de 18 meses, dos últimos 18 meses da rainha, uhum. e porque o enxaqueca é filho, né? Sucessor. Uhum, certo. Adicionar membros em vez de remover é mais rápido. Então, ele pragmaticamente adotou essa abordagem, mas o efeito foi o mesmo. Andrew e Harry nunca serão escolhidos para representá-lo, porque agora tem outras muitas. Uhum, E certo. adicionar dois membros da família conhecidos por sua lealdade e trabalho árduo foi magistral. Ninguém poderia negar suas qualificações para a função. Uhum, Tá. certo. 3. Ele surpreendeu a todos ao conceder a Edward o título de Duque de Edimburgo. Mais uma vez, ninguém esperava por isso. Aí eu discordo, acho que todo mundo esperava, desde que o pai É, morreu. esperava. Porque Exatamente. o Tava. pai disse que era para o Uhum. filho, Exato, estava no que testamento. era o único filho que não era Duque. Exatamente. Né? E novamente Hum, foi uma solução criativa para seus pais e, ao mesmo tempo, permanecer fiel à sua visão de não ter ducados reais em famílias, com exceção cada vez menor da coroa. Fazer isso apenas pela vida de Edward foi uma solução astuta. Também não achei. Por que que o filho de Edward não vai ter esse direito? O rei Uhum, provou que é atencioso, estratégico e faz movimentos quando termina o trabalho de base. Ele não é precipitado, está disposto a pegar fogo enquanto coloca seus pratos em uma fila. Peraí. Está disposto a botar para ferrar, né? uhum, Qualquer mudanças que venham serão rápidas e ninguém as verá chegando. Todos os dias, Harry e Meghan constroem um caso cada vez maior contra si mesmos. uhum, Os números de aprovação para a perda de todos os status reais deles continuam a aumentar. O rei não parecerá mesquinho, ele parecerá pragmático e forte se tomar medidas adicionais. Será que ele está esperando que o povo peça para ele tirar o filho? Ah, se for Eu isso, achei essa resposta muito boa. tirando realmente o número 3 que você estava falando aí sobre o Ducado de Edimburgo, Aham. é uma resposta até meio lógica. A gente sabe, né? Quem entende Uhum. um pouquinho de todas essas burocracias palaciais, sabe que esse tipo de Uhum. coisa você não tira da noite para o dia, não é só uma canetada, Não. né? Uma Uhum. MP, né? Que faz com que a pessoa deixe de ser É, duque e duquesa. Agora, com relação a pedidos para eles serem retirados, desde que eles foram embora da Inglaterra, pelo menos o pessoal de Sussex já vem pedindo que ele não é digno de ser sim, duque de lá, porque ele nem mora mais no país, isso, né? E isso só foi isso. aumentando Uhum. pelo resto do país e agora pelo resto do mundo, porque todo mundo se mete nisso, né? Uhum. Dizendo que realmente Uhum. eles têm que viver como as celebridades que eles são.
É uma coisa tão de Uhum. celebridade que na listagem lá de convidados de um evento que teve lá, que eu nem sei mais qual que foi, todo mundo que ia no evento estava escrito do lado que era. É cantor, é ator, é empresário, não sei o quê. O Harry botaram que era só O negócio príncipe de futebol. E Meghan botaram que era nada. Meghan Markle. Um grande Nada. vazio. Um grande Então, vazio. Hum, isso leva a uma outra coisa que eu queria comentar com você. É bom que a gente não combina, mas a gente combina, né? É Uhum, assim, essa situação que eu comecei a falar e parei, que aí o homem foi lá e abriu os jogos, fez aquele discurso ridículo falando dessas crianças que eu continuo achando que não existe, porque como é que compra milkshake para alguém que não está no carro? E o lugar que essa mulher foi chamou o paparazzi para filmar ela comprando uhum, milkshake com a carranca lá, né? uhum, Fica tipo 1 hora da casa dela. Isso ia chegar uma água doce na mão dessa criança. É de uma maldade. Se isso for verdade, é de uma maldade horrível. uhum. É, então, eu acho que essas crianças não existem. Aí o homem foi lá e fez um discurso falando na criança. Aí e nada dela, porque tem aquele negócio, tiraram ela do site, ela foi expulsa, ela não vai falar, não vai, não vai. Esse negócio dela, que ela gosta desse negócio que fique, né, Uhum. teorizando se ela vai ou não vai. E aí ela Não tem apareceu lá. aquela música, não tem aquela música do Tchan? Não diz que ela não vai, não vai, vai. Eu não me lembrei dessa música agora. Não. É o tema da Mega, gente. É aquela É, música do Tchan. Então, sempre, vamos lá. sempre, sempre. Ah. Aí, o que é dito é assim, que ela teve que ir, porque ele sozinho ninguém quer saber mais. Não é incrível isso, Vânia? A gente já falou que ela sem ele, ela não é nada. Mas chegou um ponto que ele sem ela também não é nada mais. Caraca. Olha que É. coisa tão. Eu achei isso tão maravilhosamente maravilhoso quando eu li isso. Dizendo que foi porra, a própria Lady Si, cara, que comentou isso depois. Porque Lady Si também tem que nem a gente, tá comentando no Twitter, sabe? Tem aquele negócio Uhum. daquelas perguntas, eu acho que aquelas perguntas é tudo montado para fazer o roteiro dela ali. Sim. Ela tá falando isso, que essa histeria de falar de Mega, isso é só na bolha que segue eles, porque ninguém fala. Assim, Uhum. aqui no Brasil, ninguém fala de veterano, não sei nem se tem time do Brasil nessa parada. Também porque a gente não costuma ir à guerra, né? Então, se bem que aqui no, Ah, no, no Rio de Janeiro, todo dia é você fala o time brasileiro lá no Invictus, né? Você fala que não sabe se tem, eu é, também é, não sei. Eu também não é, sei. não sei se tem. Vou até abrir aqui antes de acabar o episódio, a gente fala. Uhum. E aí, então, é um negócio também, esse negócio desse Invictus também é uma bolha. É uma bolha que só é interessante para quem é das Forças Armadas, Uhum. entendeu? Entendi. Cara, com esse profile de chamar o público, eu não acho ruim. Ai, mas só se Uhum. fala nela. Mas se fala nela nesses jogos. Se não Uhum. fosse falar mal dela, você não falaria nada disso. Uhum. Entendi. E aí, com É. ele sozinho, era zero, quase zero interesse. Quando ela chegou, bum! E aí, Vânia, é aquele negócio que você sempre fala, que ela vai conseguir dar a volta por cima Vai, pior que vai. E eu falo isso com dor no quando acabar coração. isso. Eu falo com dor no Ela vai coração, porque conseguir dar a volta por cima. é aquela coisa, É, inclusive, a gente tem um podcast que o título é O Crime Compensa. E isso me dói o coração, gente. tem. Vocês não têm noção. A gente aqui batalhando, né? E trabalhando de Uhum, sol a uhum. sol, como a gente falou da última vez, e não deu para gravar podcast porque a vida chama, a gente fica doente, a gente tem filho, tem marido, tem cachorro,
no seu caso é gato, né? No meu caso Uhum. são cachorros. Ai, isso. Ai, gato que come plástico. Eles querem me matar, esses dois Pois aqui. é. Então, a gente está correndo. Aí, para não enlouquecer, a gente conta com as Hum. amigas para ter esse momento boleto free, né? É. E Uhum. você vê uma pessoa com nenhum talento, que não serve Nenhum. para nada, ganhando Ah, rios de ah. dinheiro, ganhando todos os holofotes, e que lá na frente provavelmente ainda vai conseguir arrumar um marido milionário. Uhum. É uma Uhum. injustiça que, olha, dói aqui no âmago. Ai, meu Deus. É, eu fiquei assim muito impressionada quando eu vi isso. Uhum. Não, mas é E aí, verdade. só pra gente. Olha quanto tempo a gente ainda tá É, falando nessa situação, né? é verdade. A gente tem que falar, mas tem uma coisa que a gente tem que falar, Hum, que é essa magreza dela, o povo fica falando muito do rosto, eu não vejo nada mais do que. Eu só vejo assim que esse rosto não é rosto de quem acabou de fazer 40 anos. Sorry. Nem se ela vendesse sanduíche natural na praia todo dia pegando sol, ela não ia ter, com 40 anos, não ia ter essa carinha. Essa mulher tá chegando nos 50 mole. hum, E olha que ela já fez uma pancada de plástico e agora tá com um botox tão absurdo na testa que parece da Barbie. hum. Eu acho que ela tá a um passo de virar Nicole Kidman. O que ela fez na vida dela que ela se estragou? Tá uma Gretchen, né? Hum, Mas e aí, a magreza de Megan, você vê, perna, agora chegaram à conclusão que ela tem uma perna ainda mais fina do que a outra. menina, eu li isso. Que coisa. Parece que ela cheira mal, cheira a cigarro. Uhum, Teve, assim, né? O primo da tia, do avô, do vizinho, do porteiro, da moça que tá no jogo, tá hum, assistindo aos jogos, disse que sentou perto dela e que ela, uhum, que ela cheira mal, é cheiro de cigarro com perfume e outra coisa. Não sei se é uhum. CC, não sei. Mas Pode ser o essa CC, como pode ser algum tipo de orégano, né? Porque, ah, pode né? ser, né? Um É, orégano defumado, uma coisa assim. E pode aí, ser. mas se você reparar, Vânia, ela está com os braços também muito finos, muito finos. Eu fiquei Uhum, me lembrando daquele negócio que era um negócio de perder peso, era um monte, eram umas pílulas e uns shakes. hum, Eu tava com o nome na ponta da língua. Era um negócio supostamente natural que vendia tipo Avon, assim, de porta em porta. hum, É, sei lá, era um método de emagrecimento, assim, que a pessoa perdia massa magra. entendi. Era, era, eu acho que o organismo ficava tão acelerado que consumia massa, gordura e massa magra. Ela Hum, me parece isso. Se é o uhum, tal do Ozempic que ela está usando, não sei, mas ela está. é, agora ela estava esses dias aí, ontem, sei lá, com uma roupa branca que estava sem manga. Você uhum, vê que são uns bracinhos de graveto. Perna uhum. feia ela sempre teve, mas tinha braço normal, agora tá um graveto. Ela E me tá parece até que ela emagrecendo. tá menor. Hum, Me parece que ela tá menor, porque tem umas fotos. Assim, eu vou tentar achar e botar aqui nos vídeos da comunidade. Que ela tá hum, fazendo um monte de hum, foto com umas pessoas e vai saindo assim de grupinho em grupinho tirando foto. Vou te falar um negócio, tá? Você que tá aqui hum, ouvindo a gente, você me conhece. Se eu tivesse numa porra dessa e encontrasse com ela, eu ia pedir uma foto. Claro! uhum. Porque como é que a gente vai debochar se a gente não tiver a foto? Não é mesmo? Tem um monte de gente pedindo foto e o povo histérico. Ai, gente comprada. Não, ela é um celebridade, entendeu? Não vou te falar que eu ia pedir uma Uhum. foto com Gretchen, mas, né?
Primeiro porque aqui no Rio de Janeiro a gente não dá ibope para quem é famoso, mas tudo bem. Aham. E aí, Ivan, essa situação eu sempre fico me lembrando de uma coisa que a Lady Si falou e eu nunca tinha reparado, que quem é chegado na água que passa Hum, de perna muito fina. E eu fiquei hum, tentando me lembrar das pessoas que eu conheço, que são bem chegadas no mel, que morreram por causa do mel. Eu hum, acho que tem razão. A perna vai ficando fina. Essas pessoas que eu conheço tinham um negócio de barriga, porque é cerveja, né? Cerveja fermenta uhum, e tal, mas se a pessoa é chegada no lá, não faz hum, barriga, né? hum. Não, só É, aí eu não especulação, sei. assim. Por que que ela tá É, com perna e braço tão finos? E não aí, sei. depois tem duas fofocas soltas. E, na verdade, tem Hum. mais uma. Cara, essa mulher, olha, você fica gastando nosso tempo. Essa mulher agora, né, porque ela é rainha da pretitude, né? Aham. De preto, negro, africano, não importa a maneira correta ou errada que você diga, ela é chefe, tá? Ela é chefe, ela é a bandeira, porta-estandarte de tudo que é negro. Ela Hum. tem esse negócio de ser 43% nigeriana. E eu não sei Ah. quantos por cento de Malta. E não sei, e 250% falsa, né? Então, Ah. ela está, menina, do time da Nigéria. Não é o primeiro ano que a Nigéria entra nesses jogos. Eu fiquei achando, caramba, será que não é um negócio para promover os jogos? Você acha que ela pode ser altruísta a ponto de assumir um negócio assim só para dizer, olha, tá vendo? Ela disse que é o nigeriano e o time é mesmo. E aí acaba levando Ibope pros jogos. Olha, pelo Acha perfil que ela possível? apresenta, não. Pelo perfil que ela apresenta, não. Né? Ela só faz o que é vantajoso para ela, não para outras pessoas. Se outras pessoas tiverem vantagem junto, foi um lapso, né? Na primeiro, como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, primeiro, engraçado que ela passa base escura no rosto e é tão fácil tomar sol, né? Que Esse, a Califórnia faz sol. Então, ela podia esse, ficar sempre ao sol e aí ela estaria sempre escura, bronzeada. esses dias eu estava vendo um vídeo também, e é vídeo, né, desses blogueiros que só falam, né, também não mostram o rosto, e aí eles ficam Uhum, mudando as imagens. E apareceu uma foto, eu uhum, não vou lembrar de que vídeo é, tá, gente? Então não vou botar link, por favor. Uma das fotos foi a foto daquele baile que ela foi com aquele vestido do peito invertido que Moira adora, né? É o vestido preferido de uhum. Moira para falar. Meu É, Deus, como é que alguém achou que aquilo tava bom? exato. E assim, eu já tinha visto fotos dele chegando, foto dela de costa, mas essa foto específica eu realmente não tinha visto, que é uma foto de lado, o lado, no caso, Uhum, esquerdo dela, porque o lado direito, o Harry está em pé falando com alguém, e ela está com o braço a 90 graus, e aí dá para ver toda essa parte de ladinho, onde pega ali meio que o sovaco, né? Aquela parte ali entre o uhum, seio e o uhum, sovaco. E você vê uhum. claramente pelo Side boob. decote do vestido que ela botou um bronzeador pelo corpo, mas ela não Uhum. botou antes, ou então a roupa que ela estava antes de trocar o vestido tinha um decote muito alto. E aí, no que ela botou o vestido, que era um É, decote maior, você vê claramente a parte branca ai, da pele dela, enquanto que o braço e o ombro estão escuros. Então eu fiquei hum. olhando, eu falei, caraca, como essa menina é branca. Branca, gente. Isso nela que eu ando reparando. Tudo nela parece que é de improviso. Nada
os cabelos são. Eu continuo vendo com cabelo. Só teve gente que estava comentando aqui, elogiando que a gente falou, né, de quando a gente faz as pazes com os nossos próprios cabelos, né? Ela parece Hum, que não fez ainda com os dela, porque é não. sempre desgrenhado, sempre fora do lugar, sempre parece. Dizem que ela usa um aplique na frente, por isso que ela tá toda hora alisando a frente, assim, meio que colando na testa. Uhum, E repara que ela tem esse tique nervoso, ela fica sempre alisando assim o cabelo perto da testa. Tem um vídeo agora do momento que ela chega e ela tá falando e tá do lado do Harry falando com não sei quem, e a pessoa ignora ela, e ela uhum, desfaz aquele sorriso de plástico, ela tá alisando essa frente, parece mesmo que tá colando a peruquinha na cabeça, sabe? uhum, uhum, E você vê que a roupa é sempre amarrotada, sempre grande, ou sempre arrastando no chão. Parece que não provou antes com um salto para ver se tá bom, se tá errado, se tem que refazer a barra. Isso é tão uhum, básico. Até a gente faz isso em casa antes de sair. Olha, você olha no espelho, vai lá e dá uma dobra a mais na barra. uhum. Que é feito no papo. Então, É. para mim, tá? Cada vez mais essa teoria da ilha vai ficando mais forte, que ela realmente caiu de paraquedas ali. Uhum. É, Acho, né? é. E aí, enfim, Não, então, e verdade. aí, uma coisa que apareceu hoje, já saindo um pouco da Rainha da Treta, uma coisa que apareceu hoje é que ontem houve, não sei o que lá do Vogue, da revista Vogue. Hum, certo. E como trabalhando a mil que voltaram de férias, quem foram as filhas do Andrew, né? A, Uhum. a Rainha Vitória Mini A estava Eugenie, muito bem com Eugenie. um vestido preto. Ah, não, não, a outra é Não, Beatriz. 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 Beatriz estava com um vestido preto, provavelmente tem na Renner. Mas diz que é de marca e não sei o que, não sei o que. É capaz de ter até na C&A, sabe? Mas estava bem, Ah, estava bem. hum, Agora, a Eugenie estava com um pano de cetim verde. verde azulado. Aquilo era uma toga romana. Não importa se tem marca, bicho. Não importa se é caro, tem que ser bonito, tem que cair bem. E você vê que ela tá constrangida dentro daquele monte de pano, daquela toga azul. Aí você fala assim, cara, tem umas coisas que você não sai de casa com isso. Você viu que tá ruim, Uhum, então você coloca alguma outra coisa. E aí, Vânia, procura, procura. Essa moça, essa mulher, porque é hum, casada e tem dois filhos, ela hum, acabou. Porque eu uhum, tive curiosidade de olhar, a criança nasceu em junho. Então, uhum. fez um mês em julho, agosto, setembro. Tem 3 meses esse bebê. Essa mulher estava viajando sem as crianças, E sem o marido. sem esse bebê. O marido, tudo bem, marido é adulto, ele se vira, mas você vai deixar um bebê, Vânia, de menos de 3 meses? Porque fez 3 meses agora. Uhum, Se não tá no peito, tá ainda naquela fase que né, um ser humaninho que não sabe o que tá fazendo muito bem, porque até ontem tava todo quentinho dentro d'água e agora tá nesse mundo que tem que respirar, tem que ouvir barulho, uhum, né, muito complicado para quem nasce. E a uhum, mãe se manda, vai pro Quênia, podendo pegar, não sei, malária, porque esse povo também não vai pro Quênia para ficar num hotel 5 estrelas, vai ficar num hotel 5 estrelas no meio de um safari, de um não sei o quê. uhum. Aí vai que pega uma zika, chikungunya, sei lá. Essa daí, essa menina, ela não sei, toda essa situação do pai é uma situação muito triste, né? Não estou aqui passando a mão na cabeça Uhum, dele, porque ele fez o que ele quis fazer, né? Achou que ia se aham, safar por aham. ser quem era, até por ser o filho preferido da rainha. Mas isso, obviamente, afeta os filhos, né?
E Uhum. eu não sei até que ponto ela é mais chegada ao pai do que a menina mais velha. E ela, Bom, teve você. aquela coisa vergonhosa no funeral da mãe, da rainha, né? Quando eles estavam vendo as flores. Aquilo foi um escândalo. Ah, exatamente. A mãozinha boba, né? Ela, É verdade, eu tinha putz, esquecido disso. aquilo, nossa, M- Mas assim, aquela menina, ela está se tornando já há algum tempo também a personificação da tristeza, né? Ela disfarça uhum, bem, acabou engravidando a segunda vez, mas o casamento dela, né, com esse Brubank, né, o nome dele, se eu não me engano, uhum, já vem mal das pernas desde antes dela engravidar desse segundo filho. Eu até achei assim, não vou dizer corajoso, eu vou dizer loucura. Você está num casamento com as pernas eu bamba pensei nisso. e tu correr para engravidar, Você ainda achando em pleno século XXI que filho segura marido, que vai segurar a né? obra. É, e Pois você é, vê que é pura maldade, porque essa criança já nasceu sem os pais em casa. Conheço vários exatamente. casos assim, tá? Não termina bem, não. Pois é, então é isso que eu ia falar. Eu acho que ela só está postergando uma coisa que lá no horizonte está parecendo que vai acontecer, porque tem várias notícias de que ele com esse trabalho, porque ele trabalha como representante, como testa de ferro, eu não sei exatamente qual é o posto dele, mas para aquela marca de tequila do George Clooney. Uhum, E ele viaja muito também para participar de eventos barra festas, onde essa bebida estará presente para poder ajudar aí na venda. E ele é muito dedicado, uhum, sabe, gente? Ele é muito dedicado a esse tipo de trabalho, de participar de festinhas onde a bebida rola. Então, não preciso explicar o resto para vocês, né? uhum. A mulher em casa, cuidando do Pois é. primeiro filho, e ele lá nas festinhas da esbórnia, né? Então, mas o casamento se manteve, tá? Trancos e barrancos se manteve. Teve lá aquela, não, isso não aconteceu, não, é porque ele trabalha muito, porque não sei o quê, botaram o pano quente, e logo depois ela apareceu grávida de novo. Mas não sei não, Uhum. gente. Tô achando que candidata a próximo divórcio está aí também. Mas é É isso. estranhíssimo. Mas a Então, roupa Vânia, a dela gente estava já tá aqui, horrorosa. os 50, o tigre, a toga azul. A gente já tá aqui 50 minutos, acho que a gente pode deixar o pessoal do The 70 Show pro próximo episódio, porque também a situação dele só faz piorar. Ok. Mas eu queria muito falar, cara, porque eu tô tão coisa, porque o cara roubou Demi Moore de Bruce Willis, né? Hum, E o cara, ele tem cara de ser um merdinha, mas nossa, as coisas que estão aparecendo agora é um escândalo. Mas hum. enfim, será que a gente fala deles e faz um mega episódio ou a gente deixa eles para próxima e segue para o problema lá dos Não, e-books? vamos deixar para o próximo, né? Porque também a gente ainda tem Tá aquele bom. pronunciamento para fazer no final, né? É maravilhoso. Não, então tá. Então, o lance é o seguinte: estamos numa guerra contra a inteligência artificial. Aí, a gente já falou aqui, o meu posicionamento não é de guerra, é de participação, coparticipação com inteligência artificial. Eu fiz até um livro, tá? Um e-book para ensinar o básico. Para quem não sabe nada, tem lá o Hum, Beabá. Beabá. Você clica aqui, entra aqui, faz seu login aqui para ter esse tipo de resposta. Beabá. Eu uhum. acho e fiquei muito apaixonada por inteligência artificial porque resolve muitos problemas meus. Por exemplo, a gente aqui no nosso podcast, a gente vai lá, a gente fala o que a gente quer falar, depois a gente faz um resumo disso nesse textinho que fica aqui embaixo. Eu não sei se você já leu alguma vez, mas a gente põe muita atenção nisso, né, Vânia? Uhum. Mas às vezes o título a gente fica perdida.
Falar é maravilhoso, que eu vou lá no chat GPT e peço, chat, me dê 3 opções de título para esse vídeo descrito aqui, 2 pontos, e coloco a nossa descrição. E ele sugere títulos. E eu disse, chat, não gostei, faça mais 3. E ele faz, coitadinho, tão de boa. Eu acho isso maravilhoso, Vânia, porque eu já dei parâmetros para o chat GPT. Eu quero títulos para vídeos do YouTube. E aí coloco o nosso, que a gente é super upbeat, que a gente é descontraído, que a gente quer isso, que é aquilo que ele já trabalha do jeito que eu quero. E é uma conversa que eu tenho com ele já há 3 meses, 4 meses, e as conversas ficam salvas e eu só vou perguntando coisas novas. Vou te falar, isso é maravilhoso. O Grammarly também é maravilhoso. Enquanto você escreve, ele já vai te corrigindo. Vou te falar que enquanto eu escrevo, eu não gosto de puxar o Grammarly, porque eu não gosto de ninguém no meu ouvido. Esse negócio de papagaio de pirata é fogo. Mas quando eu acabo de escrever, especialmente em inglês, eu chamo o Grammarly e ele corrige o básico, corrige preposição, corrige. Isso é muito bom, Vânia. Você tem uma ajuda, assim. Ele não escreve para mim, ele me ajuda. Me ajuda a revisar. Em português tem o Clarice, que é maravilhoso também. Então, essas coisas eu não acho que a inteligência artificial seja do mal. Fora gerar imagem, não vamos falar nisso, não, né? Eu não vou ter final aqui. Mas quem use a inteligência artificial para o mal. É que nem carro. Carro é muito bom. Carro te leva a lugares, você não se esforça. Agora, tem gente que usa o carro para atropelar os outros, como houve semana passada. Tem gente que usa o carro para fazer rachadinha, não, como é que é? Racha. Racha. Tem gente que usa o carro para fazer assalto a banco. Olha só, qualquer coisa é uma arma na mão do ser humano que tem má índole. E aí, agora estão aparecendo histórias, inclusive assim, na grande mídia, tipo o New York Post, que é um autor que nos últimos 9 meses ele já botou 97 mini romances no ar na Amazon, usando inteligência artificial. Então são 10 por mês. Vou te falar que se você é dedicado a isso, você consegue fazer, tá? Assim, no chat GPT gratuito. A gente mesmo já fez um episódio aqui que a gente contou um romance que o chat GPT fez com uma pergunta só. Se eu tivesse insistido ali, ele teria escrito o romance inteiro. Então, é legal isso? Olha, ele teve uma ideia, talvez não tenha tido ideia nenhuma, falou assim, chat, me dá um tópico de romance que vende muito. Pá! Como é que é? Acorrentada ao egípcio grego. Agora desenvolva esse roteiro. Me dê um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Ele vai dar, entendeu? Então, existe isso. E, paralelo a isso, se descobriu na Amazon gringa.com, não é .com.br, .com, na loja do Kindle, os primeiros, entre os 100 mais lidos de Young Adult, eram livros. A pessoa que. Eu também vou colocar essa thread aqui. A pessoa que fez a thread diz que são livros feitos por inteligência artificial. Eu acho que não são. Pelo que eu li, porque os livros ainda estão no ar, você pode ir lá e pedir aquele negócio, ler as primeiras páginas. Me pareceu uma tradução louca de frases soltas de alguma língua. Tipo assim, de chinês. Porque tem uma coisa assim. Ela riu. Ele gargalhou até perder os dentes. Saiu o cavalo do armário. O cavalo rinchou. O gato pulou na cama. São umas coisas assim. Isso, gente. Me parece assim que pegou um monte, uma sopa de letrinhas, várias frases soltas, até fazer 20
colocou no tradutor, pegou isso, livro, numa capa que tem nada a ver. Inclusive, ela coloca aqui, um livro chamado Wait, You Love Me. Uhum, Esperar você me amar. Sei uhum, lá. Eu acho o título estranho. A foto é um passarinho. Só uhum. isso. A capa é a foto de um passarinho e tem essa frase. E o nome de autor qualquer. Inclusive, essa capa não foi feita por inteligência artificial. Essa capa está no site do próprio Kindle. Quando você coloca um livro no ar, tem lá uma Opções, né? ferramenta de fazer capa. Então, são Uhum. todas medonhas. É E essa horríveis. é uma delas. Também. Isso deve ser inteligência artificial da Amazon, né? Essas capas. Mas, enfim, Hum, esses livros são livros falsos que têm essa salada de palavras, essas uhum, capas feitas no próprio site, que deve ter levado, tipo, 2 segundos para fazer. uhum. E esses livros são afados. E aí você diz assim, mas quem é que lê para ele chegar nos 100 mais vendidos? São robôs de leitura. Então, são bots que são direcionados a um determinado livro e esse bot lê as páginas, porque, como a gente já falou aqui no Kindle Unlimited, a gente ganha por página lida. Então, imagina um robô livros 24 horas por dia. Mas quem Isso dá direciona um esses robôs? dinheirão. Quem direciona esses robôs Então, para ler? não sei, é o que eu queria descobrir, porque eu estou precisando ganhar Hum, US$ 1 milhão. entendi. E aí, o problema, o que dizem é assim, que o problema todo é que essas pessoas que contrataram esses robôs agora, foram muito gananciosos, porque chegou a entrar na lista dos mais vendidos. Porque se tivesse ficado no pianinho como está há anos, a gente nunca ia saber. E a Amazon não tem como saber quantos livros falsos existem Uhum, tapados e que são lidos. Então, é uma fraude contra a Amazon. uhum. O problema é que essa fraude contra a Amazon, no momento que entra nos mais lidos, atrapalha quem escreve de verdade. Certo. Porque, né, a lista dos mais lidos é onde uma pessoa que não conhece nenhum autor específico, é onde ela vai procurar, né? Uhum. Essa, É um escândalo isso. é, essa era que a gente está vivendo com essa inteligência artificial, inclusive nós já fizemos, eu fui dar uma olhada, só nessa temporada nós já Uhum, fizemos dois outros episódios falando, o episódio 22 e o episódio 35, né, que a gente fala dedicado mais à uhum, inteligência artificial, seja lá por que motivo. E a gente está uhum, entrando naquela fase, para quem viu a série Exterminador do Futuro, naquela primeira fase em que a Sarah Connor é abordada por um cara lindo, ah, maravilhoso, que eu não lembro o nome dele, mas é um ator bem bonito, ah, em que ele diz que ele vem aham, do futuro para protegê-la. Porque vai aparecer aham, um carinha, pelo menos assim, né? Que a gente olha e parece um homem, uhum. que está sendo mandado para exterminá-la, para evitar que ela tenha o futuro salvador, né? Maria, mãe de Jesus, mais Uhum, ou menos. uhum. É, Exatamente. É. então, a gente está vivendo a fase desse primeiro filme do Exterminador do Futuro. Para mim, tá, gente? Para mim. É uma coisa até meio engraçada. Você Uhum, que está aí nos escutando, você deve estar dando gargalhada. Nossa, a Vânia é muito louca. Mas estamos vivendo disso. Porque é uma fase em que, quer você queira, quer não, a inteligência artificial está aí para ficar. Então, aham, você como ser humano, você tem que se adaptar, né? Começou com os uhum, computadores, muito devagarzinho, aquelas máquinas imensas que a princípio eram só em empresas, quer dizer, a princípio eram nas Forças Armadas, depois foram para empresas, depois eles foram diminuindo o tamanho do computador para caber nas casas, até que diminuíram tanto que ele virou um celular. Porque, na verdade, gente, o celular é um mini computador, né?
E todo Sim. mundo tem Uhum. acesso. Todo mundo. A criança acabou de Uhum. nascer, primeira coisa que uma mãe faz para Já tá com deixar a a cara criança ali. calma, bota um suportezinho, liga um desenhozinho da Peppa, da porquinha Peppa, Uhum. e deixa ali para a criança ficar olhando enquanto a mãe está lá fazendo serviço. Então, assim, a inteligência artificial está Uhum. aí, ponto. Mas a questão é isso que a Moira falou, é quem está mexendo naquilo, o caráter de quem está mexendo naquilo. E enquanto a Moira é muito pró, eu não vou dizer que eu sou Uhum. contra, mas eu tô com um pezinho mais atrás. Por quê? Porque até o momento, apesar de eu gostar de internet, eu gostar de ter meus streaming para ver na hora que eu quero, porque ó, basicamente eu bani televisão na minha casa. O que eu assisto da internet. É YouTube, é canal de streaming. Eu tô viciada no YouTube. É. Eu também, eu vejo muito YouTube. Então, então, assim, não vou negar que toda essa tecnologia é uma maravilha. Mas eu também vou admitir que, por causa do caráter da pessoa que está atrás da máquina, isso tem Uhum. afetado a mim e a outros tradutores, principalmente. E aí eu vou explicar para vocês, porque eu já expliquei isso para a Moira, mas agora eu vou explicar para vocês. A questão é a seguinte: Uhum. o tradutor, ele não nasce tradutor da noite para o dia, né? Ele faz lá o cursinho do idioma dele, ele leva anos estudando, depois ele faz mais não sei quantos anos de curso, ou de tradução, ou de para ser professor, e vai assim. Então você investe muitos anos naquilo. E você lê, e você assiste filmes sem legenda, e você faz um monte de coisa para ir mantendo a sua ferramenta de trabalho afiada, atualizada. Uhum. Aí Uhum. aparece esses sites de tradução, é, e a pessoa que está lidando. Site de tradução ou site que vende o serviço. Porque existe tipo o Google Tradutor, mas existe tipo o É, Fiverr, que não, oferece, exato. pessoas oferecendo. Eu digo o programa, o Google Tradutor já existe há um bocado de tempo, sim, é verdade, mas eu digo assim, esse do Aham, tipo inteligência, tipo Grammarly, como você falou, né? É aquela coisa aham, aham. focada nisso, né? E aí, essa Uhum. pessoa lida com isso. Ah, Vânia, é uma ferramenta, por que que você também não usa? Tá, legal, eu posso usar, não tô dizendo que é contra, não. Mas a pessoa, ela vai pela ganância porque ela vai querer ganhar na quantidade. Então, em vez dela fazer um bom trabalho, ela entrega um trabalho em uma semana. O autor, Uhum. ele vai por quem cobra mais barato para ele, principalmente um autor indie, né? Porque ele está se financiando. Então, se eu, com meu trabalho de pesquisa, meu trabalho não sei o quê, eu também uso, gente. Eu não vou dizer assim, poxa, essa palavra está difícil. Eu não estou dizendo que eu tenho um dicionário na cabeça, não. Eu também vou lá no meu computador procurar uma tradução melhor no sentido de ver a etimologia da palavra, né? Pô, Uhum. principalmente quando é um romance de época. Será que essa palavra Sim. era usada em 1800 e lá vai bolinha? Não, essa palavra aí tá lá Menina, eu já escrito. comprei Hum, uma briga grande por causa disso. Uma briga não, uma discussão grande. hum, Porque eu estava lendo um livro, acho que da Kleypas. E hum. aí tinha assim, fulano, sei lá, o Duke. The Duke made an ass of himself. Aí eu falei, caraca, mas isso é tão moderno, não tem que usar assim, né? Make an ass of yourself, né? Aí eu falei, mas que coisa, né? Que não procurou, não sei o quê, nananana. Aí eu resolvi abrir de Shakespeare. Tava Foi lá. ele que inventou. Ah, olha, que bom, bom saber. Então, assim, é exatamente esse o ponto de você usar determinadas palavras que às vezes não eram usadas naquele tempo. Por exemplo, a diferença é duas palavras Hum, que significam basicamente a mesma coisa, Wagger e Bet.
que é apostar, né? São Uhum. dois verbos que significa apostar no português. Só que uma delas era Uhum. usada em 1700 e bolinha, a outra é mais moderna. Então, se você está Uhum. escrevendo um livro histórico de 1700 e bolinha e você usar o verbo errado no inglês, é falta de atenção. Então, assim, mas é uma coisa Sim. boba. Não, gente, faz toda a diferença, né? Então, É, faz diferença. vem uma. Exato. Então, vem uma pessoa que só está interessada, não, então eu vou fazer o seguinte, em vez de eu cobrar o preço justo, eu vou cobrar, tipo, US$ 50 para esse autor gringo e faço o livro dele em uma semana. Então, Uhum. na verdade, assim, eu jogo o livro no qualquer coisa de tradução lá, né? O livro me Uhum. dá, o app, vamos dizer assim, me dá o livro todo traduzido, eu venho depois, só dou uma lida, vou corrigindo aqui, Uhum. acolá, entrego. Uhum. Cara, eu tenho, Uhum. eu tenho, eu tenho visto livros monstros, livros Frankenstein, exatamente por causa disso. Uhum. Porque o que que acontece? O fulaninho que faz isso, que vem só lendo depois o que a máquina traduziu, ele está cagando para a história. Ele só está dando aquela olhada se aquela palavra tem ou não acento, entendeu? E esse tipo de coisa, É. que é a correção ortográfica. O gringo que não entende nada do Uhum. português, ele está confiando na mão daquele É. profissional, entre aspas. E aí o livro vem cheio de erro, porque o cara só revisa as primeiras 50 páginas. Ou mais ou menos 40% do livro. Os outros 60%, a vista dele já está cansada. Por quê? Porque ele já está pensando no próximo trabalho da semana que vem. Entendeu? Ai, Então, caramba. então, É. sim, eu vou ser um tanto quanto egoísta e dizer que esses profissionais bundões estão fodendo, e aí, hoje sou eu que vou botar o dinheiro no pote do palavrão, estão ferrando. Que, ó, hoje a Moira está de parabéns, ela não xingou nenhuma vez. Esse Ah, mas profissional, ele está ferrando, vou soltar um só para não ficar feio, né? né? Então, esse profissional está ferrando comigo e com tantos outros que também vivem disso. Porque é muito fácil, Moira, é muito fácil. Na verdade, Uhum. eu também já li e já vi algumas palestras e podcasts e gente pensante que está falando isso. Esse é o perigo. A máquina, dependendo do para quê, deixa a gente preguiçoso mental. Se, Uhum. vo- se- Uhum. porque quando veio a Mas, ó, revolução. Vânia, se eu te perguntar, Vânia, qual é o meu número de telefone? Você não sabe. E a Eu gente não se fala sei. quase todo dia. Sim, Eu também não sim, faço ideia do seu número de telefone. Se fosse há 30 anos atrás, você me perguntasse seu número de telefone, eu ia saber de cor. Sabia o sim, seu, o do meu sim. Não, marido, do meu filho. Eu mas não sei o número do meu telefone do meu filho. não, eu não sei o número de mais ninguém. Sim, eu concordo com isso, mas é o que eu estou falando. Eu não sou totalmente contra, por isso que eu não sou uma total Sarah Connor, do tipo, vou pegar a arma e sair matando tudo quanto é robô. O meu ponto não é esse, entendeu? O meu ponto é a coisa da ética. É exatamente tudo que a gente está Uhum, sempre batendo. Porque você me mostrou essa semana, quando você estava lá upando, né, um livro, que agora a aham. própria Amazon, Era um negócio mesmo. por estar sofrendo esse tipo de coisa, de pessoas que estão passando a perna nela, tem uma perguntinha lá. Você usou inteligência Uhum, artificial de alguma maneira, ou na capa, ou na uhum. revisão, ou na tradução? E, porque Então, assim, na produção ele não pergunta, mas fica subentendido, né? entendeu? Então, é aquela perguntinha, sim ou não, que a gente sabe que 99%, 99,99% vai dizer que não, né? Porque se a pessoa Uhum, já está claro. sabendo, se eu disser que sim, a Amazon vai bloquear meu livro, então óbvio que eu vou mentir, vou dizer que não, né? Sabe que eu fiquei achando que a intenção não é nem bloquear, não. Eu acho que por enquanto a intenção é fazer uma estatística. Exato, pode até ser, concordo, acredito nisso.
Porque Por enquanto, tá? Não quer dizer que. as mesmas autoras que fazem postagens no Facebook e no Instagram dizendo abaixo a inteligência artificial, não pode ter livro escrito por inteligência artificial, meus livros são 100% criados pela minha cabeça, contrata esse tipo de tradutor que entrega o livro a ela em uma semana. Ah, gente, me poupa. Se uma pessoa, um profissional de tradução, chega para você e fala, eu te entrego teu livro 100% em uma semana, você não vai dizer, não vai achar, não vai passar pela tua cabeça, Moira, que foi feito pela máquina? Claro. Ah, Ah, para. gente, para, Claro. né? Para Nem que tá que feio. seja o Google Tradutor. Então é assim, é dois pesos, duas medidas. Eu vou dizer que o meu livro saiu pela minha cabeça para você comprar meu livro, mas toda a parte de trás, de como o livro é feito, a capa é feita pela inteligência, a revisão é feita pela inteligência, a tradução é feita pela inteligência. Ah, não, mas eu tô com a minha consciência É, tranquila porque o livro saiu da minha cabeça. Ah, gente, vai roubar para ser preso? Bom, hoje em dia no Brasil nem isso está dando cadeia, mas tudo bem. certeza. Entendeu? Então, assim, Exato. gente, me poupa. Então, sim, eu estou ainda muito cabreira com essa inteligência artificial. Estou, confesso. É egoísmo? Pode ser. Eu tô vendo o meu lado. O pessoal lá dos Estados Unidos não está 4 meses em greve porque eles estão vendo o lado deles? Então, eu estou vendo o meu lado, amor. Então, 5 meses. Eu ia até falar isso, porque esse negócio, senão eu sou totalmente contra a inteligência artificial. Assim, olha, você pode até ser, mas assim, é meio falta de visão da sua parte por causa disso, entendeu? Porque a inteligência artificial ajuda em muita coisa. Sim, concordo. Você vê uma situação, Vânia, assim, eu estou sempre fazendo pesquisa histórica. E aí, Hum, toda hora eu caio em um artigo ou outro que está naquele JSTOR, hum, JSTOR, não sei como é que fala, eu acho que é JSTOR, hum, que é como se fosse um hub de papéis, de hum, papers acadêmicos, né? E aí, como eu não sou do meio acadêmico, até já hum, tentei fazer, entrar no JSTOR, ou até pagar, não sei o quê, mas ele não me deixa porque eu não sou do meio acadêmico. hum. Então, eu só consigo ver o blurb do paper, sabe? Às vezes eu Ok. consigo ver algumas das primeiras páginas. Mas Uhum. se eu for lá no Perplexity, que é uma ferramenta maravilhosa, vou te falar, perplexity.ia. Hum, Não, ponto .ai, né? hum, Artificial Intelligence, tá? É uma ferramenta de pesquisa. Ela não ok. escreve nada para você. Você Uhum, vai lá e pergunta, Perplexity, qual a melhor forma de cortar unha? Ela vai pesquisar no Google, ou uhum. você pode mandar ela pesquisar em uma treta de Megan, procure no Reddit, e ele vai procurar só ali, entendeu? Isso é Entendi. maravilhoso, Vânia. E Uhum, ele te dá as fontes. Então você pode abrir as fontes e conferir certo. e ler inteiro. Maravilha, Ele sim. pesquisa e te dá um resumo. E aí você diz: eu quero um resumo de 500 palavras. Eu quero um resumo de 2.000 palavras. E ele vai te dar isso, entendeu? Hum, Isso é muito útil. E ele entra no JSTOR, uhum, entendeu? ok. Ele consegue entrar. E aí, quando ele me dá o link e eu clico, eu não entro. Eu fico no mesmo lugar, no Blurb, mas ele tem acesso. Uhum, Então, é uma ferramenta muito útil, muito útil. Elas hum, são. Agora, se você uhum. vai usar Pro bem ou para o pro mal, né? mal, É. aí, entendeu? Ah, Isso, Vânia. pois é. Eu, como já estou nessa área já há algum tempo, então eu tenho acesso a tradutores, né? E meio Uhum, que, não vou dizer que eu comando, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu organizo, né?
alguns tradutores. Coordena. Exato, melhor. Eu coordeno alguns tradutores que trabalham para algumas editoras, né? Então, Uhum, todo o processo da tradução passa por mim, e aí a uhum, gente prepara todo o arquivo do livro bonitinho no Word, né, para depois ir para a diagramação. Então, é feitas novas revisões em cima da tradução e do português, né, da tradução uhum, ortográfica propriamente dita, né, são feitas várias revisões, uhum, até que esse arquivo final é entregue na mão da editora, para a editora já preparar, uhum, né? uhum, Então, o que que acontece? Por eu ter acesso a esses tradutores, eu vejo também a qualificação do tradutor. E o que a uhum. gente encontra muito é gente que mal acabou um cursinho básico e já se acha tradutor. Isso quer dizer que todo mundo que É, acabou o cursinho básico não é qualificado? Não, obviamente que vai depender de pessoa a pessoa. Tem gente que com cursinho básico destrói o inglês, né? Destrói no bom sentido, né? Mas tem é, muita gente que acha, ah, não, mas eu fiz 3, 4 anos de um curso aí qualquer, não vou nem falar nome porque eu não quero confusão pra não pro meu ficar mal. lado, mas eu fiz aquele cursinho assim assado e então eu sei inglês, né? Eu só vejo filme Uhum, legendado. Tá. E aí você vai ver a pessoa mal sabe o verbo to be, né? A pessoa, uhum, ela se uhum, fia totalmente no Google Tradutor. E aí, principalmente quando uhum. tem expressões idiomáticas, a pessoa bota ao pé da letra, a pessoa se perde. Aí você começa a ler a história e fica assim, gente, o que que é isso? Você não consegue nem entender a cena, Moira. Você fica entre o histerismo de rir demais ou chorar, porque você fica, o que que é isso, Senhor, É. meu Pai? Né? Porque você vê E claramente o que a pior pessoa é não leu e não entendeu a história. E o Sim. pior, Vânia, é que a pessoa vai e coloca isso no ar. Exato. Então eu já lido, já vinha lidando com esse tipo de pessoas que se achavam tradutoras com um cursinho básico de inglês. Agora, Uhum. a pessoa nem precisa saber inglês, Moira. Não, Não não. precisa. Se ela tiver Ela só um, precisa colocar ali. se ela tiver uma inteligência artificial desse tipo, ela joga todo o livro ali, traduz. Depois ela pode botar num outro Google, num outro inteligência artificial de revisão ortográfica, como você falou, o tal do Clarice, para fazer lá, tudo Uhum. bem. Acredito eu que o livro vai ficar até muito bem revisado ortograficamente. Não estou aqui para Sim, duvidar mas da não quer capacidade da dizer. máquina, não. Mas veja bem, mas não é dizer que a inteligência artificial substitui a pessoa. Não Não. substitui ninguém. Uhum. Não substitui ninguém. Você tem que trabalhar naquilo. Eu estou falando que ajuda. É, E é. ajuda muito no trabalho braçal. Sim, sim. Isso já é uma Hum, questão que a gente vem brigando, entre aspas, desde a Revolução Industrial. As máquinas vão tirar o emprego sim. dos homens? Aquele filme do Chaplin, Tempos Modernos, Uhum, né? Que é uhum, uma piada, um monte de gente vê, assiste, mas será que a pessoa parou para pensar ali o que realmente está acontecendo com o Chaplin ali naquela esteira de produção, né? uhum, Então, isso aí é, já é uma uhum, discussão muito antiga, mas, muito. o que a Por gente está exemplo, falando aqui, eu fiz hum, curso de datilografia, não sei se você fez. fiz, fiz. Fiz, é muito sofrimento, tinha que botar uma folha de papel em cima das mãos para não ver, para não ficar olhando o teclado, né? Uhum. Mas agora com o Word corrige conforme você vai escrevendo e você escreve, em vez de escrever rua, você escreve Raul, ele, Hum. ele conserta.
Sim, sim. Então, o trabalho de datilografista já acabou. Então vamos lá. Então, assim, em cima do assunto que você levantou, desse carinha que escreveu não sei quantos mil livros, inclusive tem livro que ele escreve em 3 dias, aquele link que você me mandou, Sim, falando desse carinha, aham. ele Tá falou aqui, que tá aqui tem, na tem, descrição. tem livro que estava pronto em 3 dias porque a inteligência artificial fazia tudo. Então, o que nós voltamos é o Uhum. seguinte: a máquina é culpada? Não. A máquina é ruim? Não. Então, a gente entra no campo da ética. Essa é a grande questão. É a ética de quem está atrás da máquina, É isso aí, né? Então, é isso aí. esse então é o nosso terceiro episódio falando nesse assunto e no final das contas a gente sempre bate nesse negócio. É a ética, gente. Não tem jeito. Vou te falar, eu não tenho solução, não tenho resposta, tá? Também não. Também Eu não. vou te falar que você escrever um livro de inteligência artificial, assim, um livro inteiro, 40 mil palavras, puxadas, por exemplo, do chat GPT, você trabalhou bastante, tá? Para ficar buscando, porque se você pedir a ele, chat, me escreva uma história de 40 mil palavras, pelo menos não no chat gratuito. Não sei se no pago ele escreveria isso. Uhum. Mas, por exemplo, eu estava aqui terminando de revisar o nosso manual, né? Que a gente vai falar dele. E Hum. aí eu queria botar uma referência bibliográfica e eu tinha só o site. E eu fui lá, chat, faça esse site formatado, referência bibliográfica formatada ABNT. Caraca, Vânia, ele me deu tudo. É muito chato você fazer aquela referência ABNT, sabe? E você ter alguém para fazer isso para você é muito bom. Eu ganhei tempo à beça. Uhum. Sim, mas Agora, ele escreveu para mim? Não, não. não, ele Não, formatou. e eu comprovo, tá, gente? Comprovo, porque esse livro que a gente vai falar daqui a pouco demorou, acho que foi mais de ano, né, Moira, que a gente ficou trabalhando nesse livro? Foi, Foi mais foi, de foi, ano. foi. E Deu foi um muito vai, trabalho. muito trabalho, foi um vai e volta, e vamos pesquisar, e vamos botar as referências. E, cara, a gente comprou foi livro também, porque eu, pelo menos, comprei. Eu lembro que a Moira também comprou, porque a gente ficava comparando. Ah, eu Eu comprei comprei os dois. não, Né? eu comprei mais de dois, né? Então, assim, eu continuo até comprando, porque esses livros de pesquisas históricas e biografias, essas coisas assim, pô, eu sou fascinada. Então, por exemplo, a gente daqui a pouco, no final de outubro, vai entrar na segunda temporada de Gilded Age, né? Maravilhosa essa Maravilha. Se série, você não né? ouviu esse episódio também, você tem que ouvir, porque é tão Tem que bonita essa ouvir, que série. a gente virou cadelinha dessa série. Eu tenho vários livros de biografia do pessoal que é citado naquele coisa. Aquela família Astor, aquela mulher que Uhum, mandava e uhum. desmandava lá em Nova York, eu tenho biografia dela. Porque assim, porque eu quero aprender como realmente o negócio acontecia naquela época. Então, assim, Uhum. a gente está sempre buscando. Então, realmente, a gente não usou. Se você usou para o finalzinho, para organizar em cima das regras da BNT, eu não vou te condenar de forma nenhuma, porque É, porque veja bem, é o uma aplicativo ajuda no. foi usado para o que é para ser usado, entendeu? O Exato. negócio é quando burla, o negócio é quando burla. É. E Aí, aí, aí então, fica. o caso é, dessas leituras, né? Hum, São não sei quantas mil leituras que um determinado livro tem. hum, É, esses livros, desse caso, eu acredito que o uso da inteligência artificial no escrever o livro hum. está em leitura, entendeu? Nesses robôs de leitura.
Ah, não, mas aí no caso tem os dois, Moira, porque A meu ver, o problema é esse. escrever um livro em 3 dias, Moira, você acha que isso aí é humanamente possível? Não, 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 você está falando do cara, né? Daquele Ah, cara lá que escreveu não sei quantos livros. Eu estou falando desses livros que estão nos mais ah. vendidos, Ah, sim, ok, sim. que são os livros assim, sem sentido. Esses Hum, eu acho que a inteligência artificial está na leitura e ok, não na produção do livro, entendi. Ok, a meu também. ver, sabe? É. Não quer dizer que seja menos ruim. Uhum. E agora, então, teoricamente, a Amazon quer saber se os livros são feitos assim ou não. É, É, não sei, né? Não sei o que que vai dar isso, se a pessoa eu vai acho, eu não se acho que vão acusar. ser, não acho que as pessoas serão honestas. Eu estou sendo honesta nessa resposta. Não acho que as pessoas serão, exatamente pelo medo, porque não vão saber se por enquanto é só uma pesquisa estatística ou se já vão tomar previdência, porque mesmo em cima da pesquisa estatística, que pode durar 1, 2 anos, daqui 1, 2 anos, bom, Sim, agora que eu já sei, digamos, que a Moira botou que sim, então se a gente vai começar a bloquear é, livro ou banir livro, vamos começar pela Moira. Aí você, daqui a inclusive 2 anos, que não vai lembrar. dessa pessoa, né? Exatamente. Então, daqui a 2 anos que você sequer lembrou que você respondeu sim naquela pesquisa, você vai ter a sua conta absolutamente banida da Amazon sem saber por quê. E aí? É, isso aí, Entendeu? Então, vai todo mundo dizer isso não, aí. Moira. Vai todo mundo dizer não. É, caraca, Entendeu? isso ainda vai dar muita treta, não vai? Não tem. Olha, lidar com o ser humano é uma coisinha assim difícil, né? Ser humano, para lidar, por mais honesta que a pessoa diga que é, tem alguma coisa que ela deixa escapar. Ah, gente, tem. É uma coisa triste de se falar, mas todo mundo tem telhado de vidro. Todo mundo. Todo mundo já contou uma Tem. mentirinha branca. Olha só, até o nome a gente tenta suavizar. Não, eu contei uma mentirinha leve, né? Mas coitado, se eu só falasse a verdade, ia magoar mais. Então, assim, todo mundo tem um pecadozinho lá que já cometeu. Então, lidar com o ser humano é difícil, porque o ser humano ele tem autopreservação. Te- Por que que o suicídio é considerado uma coisa tão fora da caixinha? Porque ninguém quer se matar. O ser humano não quer morrer. O ser humano faz de tudo para não Não. morrer. Ele mata para não morrer, entendeu? É Então, um reflexo, né? exato, de autopreservação. Então, você na autopreservação, você vai contar uma mentirinha, ou vai omitir, né? Mentir por omissão, Uhum, né? Todo mundo tem, uhum. tem uma pulguinha. Então, assim, essa coisa aí ainda vai dar muita dor de cabeça, Moira. Não tem sombra de dúvida. Vai dar muita dor de cabeça. Aí, quando a gente vê esses filmes futuristas, ah, como é o nome daquele filme não é o Schwarzenegger, não, do Stallone, O Demolidor, que ele é Uhum, congelado e é descongelado não uhum, sei quantos anos lá na frente para poder derrotar aquele bandido específico, que era o Wesley Snipes. Se você for uhum, olhar, não essa briga, Stallone e Wesley, mas você for olhar a sociedade daquela época, é uma sociedade uhum. muito autocrática, é aquela coisa assim de cima para baixo. Ninguém pode comer sal, ninguém pode usar roupa colorida, ninguém pode sair depois de tal hora. O sexo não era mais com toque, era com capacete na cabeça. Entendeu? É, Fica uma coisa assim que para o filme ou para um livro a gente morre de rir. Nossa, gente, a gente está se encaminhando para isso, hein? Preste atenção, preste atenção. Olha, cada dia as coisas tomam uma virada mais estranha, sinceramente. Exatamente, negócio. Ontem Então, foi um dia assim, ah, nossa,
não vou comentar, não, só falar isso, que ontem É, foi um dia, é. credo. Então assim, as pessoas, a máquina, a gente tem que tomar muito cuidado. Gente, eu não sou contra a máquina, tá? Pelo amor de Deus, não digo, nossa, Vânia, não, não sou contra a máquina. Mas a gente não pode parar de pensar. Não Uh-uh. parem de pensar. Não acreditem em tudo que os jornais dizem. Não, Não porque vou te acreditem. falar, todo mundo quer fazer dinheiro, tá? Todo Eu, mundo. eu quero fazer dinheiro para pagar meus boletos, você quer fazer dinheiro Sim, aí para não ter que passar roupa, poder contratar uma passadeira, todo mundo quer fazer dinheiro. sim, Os jornais é a mesma coisa, a TV é a mesma coisa. Então, a sim. notícia que eles dão não necessariamente é a verdade, é o Não. suficiente para eles fazerem dinheiro. Até no entretenimento, você vê, volta e meia, a gente comenta aqui no nosso podcast, para vocês tomarem cuidado com os outros podcasts ou os outros blogueiros que ficam só Uhum, falando na Meghan e Harry, e a gente já constatou aqui, eles uhum, já estão inventando notícia para poder ter visualização uhum. e ter o canal monetizado. Especialmente agora nesses dias que está nessa histeria contra Sim, esses jogos e como se toda, toda foto que tirassem dessa mulher fosse falsa. Não é, cara, ela dá engajamento, sim, exatamente. entendeu? Então, Então, deixa ela reinar. Esse reinado ela tem direito. então, assim, desde o assunto mais bobo, como é esse casal que não afeta em nada a nossa vida, a um assunto mais sério Não, de política, de economia, de saúde, gente, não acreditem em tudo que é dito. Vão não. ler, vão pesquisar, vão principalmente ler, entendeu? Principalmente ler, né? Não deixem de se atualizar, porque esse é o meu grande medo. É a coisa de você se fiar tanto na máquina, porque a máquina facilita muito o meu trabalho, para eu ter tempo de fazer outras coisas, que na É. verdade o nosso tempo também é roubado, porque olha só, vamos fazer uma comparação muito boba, tá? A máquina está fazendo X coisa para você não ter que faxinar a sua casa, lavar sua roupa, lavar sua louça, tá? Tudo aí. Uhum. Ah, porque aí eu vou ter mais tempo para os meus filhos. Aí como é que você gasta seu tempo? Na tela do celular, vendo meme. É isso aí. Você não está dando É tempo para os isso seus aí. filhos, mas você está com tempo extra porque as máquinas estão fazendo tudo para você. O trabalho pesado, legal, ótimo, sou absolutamente a favor dessas máquinas que eu citei. A única que eu não tenho é a lava-louça, tá? Porque sim, eu tenho minha máquina de lavar roupa e eu fico desesperada quando ela quebra, entendeu? Deus me livre. Né? Deus que me livre. Então, sim, sou a favor, mas o tempo que eu estou ganhando, porque eu não estou lá lavar roupa todo dia, que agonia, qual é o tempo de Uhum. qualidade que eu tenho? É só isso que eu quero que vocês pensem, É, gente, tá? Vânia, pois é, e aí toda hora a gente volta naquele negócio, né? Hum, São essas coisas de feed infinito, que agora todos têm um feed infinito, né? uhum, Quanto mais você for passando o dedinho, mais o Instagram te mostra, mais do mesmo. Ele vai te uhum, direcionando a uma determinada coisa, a chegar a uma determinada conclusão. Por isso que eu às vezes pergunto assim, olha, para mim aparece muito pista dizendo que a rainha é da ilha. Para você também aparece isso? uhum, Porque, né? A gente vai uhum. sendo direcionado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Esses É, TikToks da vida, essas uhum. coisas. Eu desconfio de tudo o tempo todo. Eu também. Eu também. Essa coisa do algoritmo é interessante porque facilita, entre aspas, a você buscar assuntos. Porque quando você começa a pesquisar sobre alguma coisa, os assuntos começam a aflorar, né, Moira? Começa a aparecer com muita facilidade, Sim. principalmente quando você vai no YouTube.
Quando eu noto Uhum. que o meu feed está todo praticamente de um tema só, eu começo a buscar outras coisas para mudar o algoritmo. Eu também. Eu fico Só para desesperada. enlouquecer, né? Exatamente, eu fico desesperada, porque eu fico assim, gente, por exemplo, voltamos a Meghan e Harry. Todos os Ah, canais ficam só falando desse casal enxaqueca. Eu fico, gente, ué, o mundo gira em torno do umbigo desse casal? Então, não, vamos começar a pesquisar. Aí eu começo a exato. procurar outros podcasts, outros assuntos, não sei o quê. E uma coisa muito interessante, que é uma coisa assim muito minha, mas que eu vou deixar aqui, de repente ajuda quem está nos Dica. escutando. Uhum. Não existe um podcast de outros canais, obviamente, que eu veja, que eu ouça, que eu pelo menos não tire um título de um livro para comprar. Não tem, Moira. Todo podcast, a não ser que seja aquele podcast muito sacana de, por exemplo, apresentador de stand-up que Piada. só vai falar putaria. Aí não, aí é para chacota, para Ah, rir, para gargalhar. Mas quando eu vejo assim, jornalistas, pessoas que você vê que tem uma certa cultura, que eles ficam lá durante uma, uhum. 2, 3 horas conversando, eles viram refém ali do podcast, né? Pelo menos um Sim. livro Aham. que eles indiquem, eu já boto na minha lista para comprar. Tudo bem, não dá para comprar tudo no mesmo mês, mas eu vou anotando. Eu já vou lá na Amazon, na própria Ah. Amazon, que tem aquela listinha de Já desejos, deixa né? no. E já deixo salva na Aham. minha lista. Eu não boto no carrinho, eu boto na listinha. Porque aí, conforme o dinheirinho vai entrando, a gente vai dando as prioridades de comprar o livro, entendeu? Porque é uma maneira de eu me atualizar naquele assunto. Então, É, porque é um, assim, não sei, né, Vânia? A gente, assim, tem pressa e muita coisa me interessa, né? aham, A gente não consegue dar conta de tudo que a não, gente, não, né, toda. Ai, ainda não. tem esse negócio para falar dessa mulher da Noruega. Vamos fazer o nosso anúncio, a gente vai fazer um episódio de 2 horas. Não, vamos É, aproveitar que estamos falando de livro e vamos fazer o anúncio. Deixa a mulher da ah, Noruega para o próximo podcast. Segura. a mulher da Noruega. Cara, essa foto é insana dessa mulher da Noruega. Tá. Então, o negócio é o seguinte, gente. A gente, finalmente, estamos conseguindo terminar, né, esse nosso de Boas Maneiras do século XIX. Tem um episódio só sobre ele, tá aqui na lista. Uhum, uhum, É uma coisa fofa, um projeto que a gente amou fazer. Deu muito trabalho, né, Vânia? É uhum, porque a gente quis fazer uma coisa muito rebuscada, muito pesquisada, uhum, e ele serve para quem gosta muito de ler romance de época, e ele uhum, serve também para quem tem curiosidade, como a gente tem. Porque tem uhum, muitas regras que a gente segue hoje, regras de sociedade, de convivência, que uhum. vem dessa época, da era vitoriana, né? Que foi uma era de Exato. grande evolução tecnológica e social, né? Uhum, verdade. E esse manual, então, é, tem um romancezinho que segue, Uhum, digamos assim, que você é uma estranha a essas regras, como você vai ser direcionada ali, né? uhum, E existe cada capítulo. Então você uhum, pode ver uma coisa para fazer bailes, para responder cartas, para produtos de beleza. Então ele é todo separado. Tem um videozinho aqui certinho, está aparecendo na sua tela aí, mostrando como uhum, ele é por dentro, o uhum, manual. Ele é todo ilustrado. Cada uhum, ilustração tem a fonte, é dessas fontes que eu estava falando. uhum. Cada ilustração tem a fonte, são ilustrações de época, nada é moderno, não tem nada de inteligência artificial. É, e tem uma bibliografia extensa de todas as pesquisas que a gente fez na tradução. Então, o livro original é de uma maga da etiqueta chamada de Florence Hartley.
A gente pegou o manual dela e a gente traduziu e adaptou, né? Exatamente, exatamente. E o legal E é agora ele que. está. Hum, continua. Não, fale. O legal desse Não, manual, gente. eu já ia falar de John. Não, espera só um pouquinho. Deixa eu bater um pouquinho de palma para gente. É que é um manual real, tá? Principalmente você que gosta de ler romance de época, ou que já leu alguns, essas mais famosas, Julia Quinn, Lisa Kleypas, Sarah McLean, né? Essas Uhum, mulheres assim uhum, maravilhosas que eu gosto muito delas e que fizeram despertar na gente esse gosto, além, óbvio, de Jane Austen, porque Jane Austen está em outro patamar, mas tudo bem. É, é, fizeram a gente gostar desse tipo de leitura. Então, essa Florence é uma pessoa real. A biografia dela é muito limitada, mas ela foi famosa por escrever manuais de boas maneiras para moças, rapazes e assuntos direcionados para se viver em sociedade. E esse uhum, manual é real, gente. Tá? As regras que estão ali eram as regras do manual dela e que as pessoas que queriam uhum, viver na alta sociedade seguiam. Então, ele é uhum. A gente não traduzido. inventou nada. Não, ele A foi gente traduzido, complementou. exato, e foi Uhum, adaptado para poder a leitura dele não ficar você pode, você não pode. Então, as historinhas que existem no uhum. início de cada capítulo foram criadas pela nossa digníssima Moira Bianchi. Uhum. Ó, e aplausos! Miau. Foram criadas para poder ilustrar, introduzir nós, meros mortais, naquele mundo. A nossa personagem é uma pessoa, gente como a gente, que não saca nada daquelas Uhum, boas maneiras e que vai ter que entrar uhum. naquela alta sociedade. Então, É assim, assim, gente, é muito ouviu fofo. cantar o galo, sabe aonde, Exatamente. Então, né? assim, é muito fofo. As gravuras são todas gravuras de época. Tem propaganda de pasta de dente, gente, é uma coisa muito fofa. É, E falando em pasta de dente, de tem isso, né, fogão. Moira? Tem várias receitas. Tem receita de creme depilatório, esse negócio que diz, ai, elas não tomavam banho, elas não faziam depilação. Mentira, tá? Hum, Mentira. Tem tudo, tem gente, receita lá, várias receitas. tem receita de sabonete, receita de creme para cara, receita de shampoo, receita de tinta de cabelo. Vocês vão fazer a receita? Não, não precisa. É muito mais fácil a gente Não, ir ali na farmácia comprar uma tinta para cabelo. Mas é sim, interessante saber que existia. Quais eram os ingredientes da época usados para fazer a sim. tinta de cabelo? Gente, é muito fofo. Agora Isso. vai E lá. para quem escreve, é muito legal. Para quem escreve, ele é especialmente bacana, porque você pode tirar muita citação dali. Por Uhum, exemplo, você pode dizer que a mocinha estava muito ocupada porque ela tinha que comprar creme de Lancôme, uhum, entendeu? Ou ela tinha que comprar um determinado ácido, não sei o que, para fazer um creme de cabelo. uhum, É interessante, são coisas que enriquecem as obras, como a Vânia falou, essas famosas, a Cleipas, a Queen, não sei o quê, esse pessoal, a Dare, elas colocam trechos inteiros copiados dos manuais. É sim. transcrito. Eu Uhum. já peguei vários. Isso significa o seguinte: Então, elas pesquisam no manual que agora está uhum, disponível em isso, português. exato. Isso Olha aí. que lindo! Fácil. Exato. Então, o e-book está no ar já há bastante tempo, mas o livro Uhum, de papel está saindo agora, essa semana. Esse é o primeiro aviso que a gente faz, né? Lançamento. Agora a uhum, gente pode botar no Instagram e tal, não sei o quê. uhum, Ele tem um link, o link já está aqui na descrição, você pode pedir. É o livro brochura, a gente vai imprimir aqui, mas ele é print on demand, quer dizer, ele só vai ser impresso, você compra ele impresso para você, a gente não vai fazer ele solto, né? uhum.
E com ele vão marcadores, vão cards, os cards bacaninhas, que você pode até fazer quadrinho, vai uns mimos bem mimosos, né, umas firulas, sabe? Umas viadagens para você usar o manual. Eu super indico, não só porque foi a gente que fez, mas porque é muito útil. E É um tem a live, grande né? presente de Natal, vou te falar. É um presente de Natal maravilhoso, porque ninguém está esperando isso. E a gente vai fazer uma E live é super útil. segunda-feira, não é? Vamos! Vamos fazer uma live. A gente está Então, falando já do manual hoje, mas segunda-feira, às 7 da noite, lá no Instagram da Moira. Se você não segue a Moira Instagram da e eu mãe. no Me Instagram, segue. sigam lá, porque segunda-feira às 7 É a gente dia vai fazer. 18 de setembro. A gente vai fazer uma live. A gente só não vai fazer a live, gente, se acontecer do tipo assim, faltou luz, o céu desabou, né? Que nem aconteceu É. ontem à noite que a gente não conseguiu gravar. Mas tudo direitinho, a gente vai fazer uma live dia 18, 7 da noite, no Instagram da Moira, para falar especificamente desse livro. Então, se você já tem perguntas, já manda para gente, que a gente aproveita e responde tudo lá na live. Bom, porque a gente é incapaz de falar de um assunto só, né? Não tem como. Quando duas comadres se encontram, meu amor, então a gente aproveita para falar de tudo. Então podem mandar pergunta. Perguntem o que quiserem. A gente responde. É. Então, Vânia, vamos encerrando, que a gente está fazendo 2 horas. Olha, se você conseguiu chegar até aqui, se você ouviu a gente por 2 horas, vou te dar uma palavra-chave, que é para você. Você vai nos comentários e coloca essa palavra. A palavra é cebola roxa. Você vai lá e coloca para a gente saber se você chegou até aqui. Até o final. É a nossa palavra código. Bota no comentário. Cebola roxa. Isso. A gente sabe que você Cebola chegou aqui. roxa. Beijo, Explica, só coloca aí. Beijo. Tchau, beijo. E aí, sincericida, gostou do nosso papo de hoje? Tá pensando bem no assunto? Que tal deixar um comentário, um like, nem que seja um oizinho, e compartilhar esse nosso link com outros conhecidos seus? Nós queremos chegar a 1000 ouvintes para a gente poder fazer a nossa live pelo YouTube e contamos com a sua participação sempre. Muito obrigada por ter ficado esse momento aqui conosco. Muito obrigada por todos os recados e todas as mensagens que você tem enviado tanto para mim quanto para a Moira ao longo da semana. E a gente se encontra no próximo podcast. Beijo!